Olá, seja muito bem-vindo ao Cidade Viva, um programa que conta histórias, descobre lugares e leva você para conhecer um outro lado de São Paulo. Hoje o nosso ponto de encontro é na Casa de Vidro, um ícone da arquitetura modernista no Brasil e onde moraram a arquiteta Lina Bobardi e o jornalista Pietro Maria Bardi. A Casa de Vidro, desde 1990, se transformou no Instituto Bardi. Ao meu lado, Sônia Guarita do Amaral, presidente do Conselho do Instituto. Tudo bem, Sônia? É um grande prazer recebê-los aqui para conhecer a Casa de Vidro e o Instituto Bardi. Prazer é todo nosso. Bom, mas antes da gente começar a mostrar a casa e o Instituto, vamos falar sobre Lina e Pietro Maria. Conta tudo pra gente sobre esse casal, Sônia. A vinda da Lina Bo e Pietro Maria Bardi deu-se no ano de 1946, quando o professor Bardi foi convidado para trazer uma grande exposição de arte italiana para a inauguração do Ministério de Educação no Rio de Janeiro. Nessa ocasião, eles conheceram Assis Chateaubriand, que era o presidente dos Diários Associados em São Paulo e que tinha o sonho e a ideia de construir um grande museu, não só para o Brasil, mas para a América Latina. Sabendo dos conhecimentos do professor, fez esse convite, mas deixando claro que esse museu seria em São Paulo e não no Rio de Janeiro, porque São Paulo, no caso, é onde estava o dinheiro do café, dos bancos, etc. E assim, o casal veio conhecer São Paulo pela primeira vez. E a história dessa casa, né? Quando começou? De volta à Itália, concordaram em fixar a residência aqui e para a Lina, que era uma jovem arquiteta que tinha se formado no período da guerra e não tinha tido a possibilidade de trabalhar e construir nada significativo na Itália, estávamos num momento só de destruição, configurou-se uma oportunidade maravilhosa de poder iniciar a sua carreira de arquiteta no Brasil. Assim vieram, e uma das decisões e, inclusive, exigências de Lina é que construísse um lar para que eles morassem. Assim, encontraram este terreno, que era uma antiga fazenda de chá de ingleses, e daqui era um descampado onde se descortinava São Paulo inteiro, e ficaram encantados com o local e com essa paisagem, com essa vista maravilhosa, e assim procederam. Lina concebeu, em 1950, o projeto dessa casa. Muito, muito moderna para a época e arrojada, dentro desse conceito que para ela era muitíssimo importante. Uma casa de vidro, porque ela acreditava, e era realmente o seu desejo, que uma casa abrigasse os proprietários, mas não os defendesse da natureza. Que você convivesse com a chuva, com o vento, com os raios, com o sol, enfim, com tudo aquilo que é o entorno de uma casa. Daí a razão por ter feito essa casa de vidro. E em um ano se concretizou esse projeto e eles passaram a viver aqui. Por quantos anos? Até a morte de ambos. Lina Bobardi era italiana, mas se naturalizou brasileira depois de se apaixonar pelo Brasil, principalmente pela cultura e natureza. Ela faleceu em 1992, aos 77 anos, em São Paulo. 7 anos depois, morre o professor Pietro Maria Bardi. Lina, infelizmente, falece antes do professor e ele, um mês antes de fazer 100 anos, no começo do nosso século. Por uma razão, inclusive, do destino, enfim. São coisas que a gente não sabe. A casa era toda mobiliada com alfaias pertencente ao casal e uma das razões pela qual ele quis criar esse instituto foi porque ele queria deixar ao Brasil tudo que eles tinham amealhado aqui, tudo que eles tinham coletado aqui. A Lina era uma grande apaixonada de arte contemporânea, popular, tanto é que a casa tem diversas peças. Nós temos um acervo inacreditável de peças de arte dessa cultura brasileira. Ela mergulhou nessa cultura, apaixonou-se pelo Brasil e também toques da vida europeia de ambos, quadros muito importantes, imóveis, etc. Com a morte de Lina, aí eles criaram o Instituto e ele colocou o nome de Lina, por ser mais moça que ele, 14 anos. E ela falece, e com a morte de Lina,
a parte que lhe pertencia volta ao professor Bardi. E ele tinha sido casado em outras núpcias na Itália e tinha 2 filhas que reivindicaram, inclusive, a propriedade dele aqui. A casa, ele nunca teve uma relação direta com o governo, nem federal, nem municipal, nem estadual. A casa tinha um fundo muito consistente, porque ele vendeu um quadro importantíssimo para criar esse instituto e ter recursos. E com todo esse acontecimento, a casa passou a ter menos recursos do que deveria. Mas as atividades continuaram, o instituto foi tomando pé, a obra da Lina foi inteirinha catalogada, a do professor acabou de ser concluída neste momento. Nós temos ao redor de 30 mil peças, fotografias, desenhos, maquetes, plantas de arquitetura desenhados pela Lina. E depois de um certo momento, optou-se, na hora que abriram-se as visitações e que muitos projetos educativos, porque a missão pela qual o Instituto foi criado e que eles fizeram questão que isso estivesse presente, é um centro de estudos arquitetônicos, urbanísticos, de arte, de design, uma vez que Lina foi uma grande designer de móveis, nós temos aqui todas as peças criadas por ela, um centro de estudos, então a casa teve que ter visitações e teve que ter presença de pesquisadores, então optou-se por deixar o ambiente mais vazio, sobressaindo as peças criadas por Lina e algumas alfaias de valor, como esses vasos, essas esculturas e esses móveis maiores. Como funciona o Instituto? O Instituto abre alguns dias por semana para visita ao público espontânea, outros dias com visitas programadas, porque nós temos um departamento educativo muito ativo, que fazemos, inclusive, alguns programas sociais com Paraisópolis. Temos algumas oficinas no ateliê, porque aqui o ateliê da Lina permaneceu no jardim, ateliê relacionados à arquitetura, ateliê relacionados ao urbanismo. Fazemos algumas exposições, também sempre referentes ao nosso acervo. E, mais do que tudo, nós somos muito solicitados para empréstimos de obra para exposições na Europa e nos Estados Unidos. No momento, nós estamos com obras na exposição do Pompidou, Museu Pompidou, na França, na cidade de Metz. Então, nós temos reedições dos móveis que são feitas por empresas que nos procuraram. Enfim, tem uma atividade muito múltipla e muito constante. E a casa em si atrai uma curiosidade muito grande, porque é uma casa muito única, ela é icônica na cidade. Então, nós temos uma visitação espontânea muito grande de quinta a sábado, e as pessoas vêm, se revezam. Nós temos um guia que conta a história, que mostra as peças, independente de um serviço educativo pedagógico muito, muito eficiente. Bom, Sônia, de todo o acervo, né, você nos falou que são cerca de 30 mil tem peças. 15 mil desenhos, de fotografias, etc. O que você destacaria, assim, uma peça, um quadro que você ache que seja a representatividade, né, do casal? Olha, essa pergunta sua, entendeu, me leva a uma resposta que não é única. Eu acho que, por exemplo, quando eu penso no professor Bardi, eu vejo essa imagem que é um retrato da Itália, inclusive do passado, e dessa arte que ele valorizou tanto e que ensinou tanto através do Museu de Arte de São Paulo. Quando eu penso na Lina, sem dúvida, essa coletânea de móveis e designs, porque ela criou esses móveis, entendeu? E independente da própria casa, mas isso tem a sua criatividade, tem o seu conceito de moderno, entendeu? Então, são peças que realmente me reportam aos dois. Bom, a Lina, ela foi um grande nome da arquitetura aqui para São Paulo, mas também para o Brasil. Ela circulou pelo país, principalmente no Nordeste, na Bahia, teve uma participação muito importante. Fala um pouquinho sobre esse trabalho dela no Brasil. A Lina foi fazer um trabalho na Bahia e ela se apaixonou, não só pela Bahia, mas pelo Nordeste como um todo. Ela teve a oportunidade de encontrar um grupo de intelectuais na Bahia, que era o Cole Reiter na música, o Agostinho dos Santos na literatura, o Pierre Verger, que era sociólogo, e esse grupo, eles, de certa forma, descobriram a realidade baiana e mergulharam, mas com um olhar muito mais além daquilo só que se mostrava. Então, eles tiveram diversas propostas realmente interessantíssimas que despertou nos grupos culturais que se formavam, como a Tropicália, com Gilberto Gil, com Glauber no cinema, que
permeava o ao redor deles uma influência muito importante e muito especial. Ela mergulhou no povo brasileiro, ela mergulhou na produção do homem brasileiro e ela sempre dizia: eu tenho certeza que eu estou mostrando o Brasil para os brasileiros. Tal a minha paixão, tanto é que ela se naturalizou brasileira. Ela dizia: a gente nasce num país que não escolhe, mas a gente escolhe aquele que a gente quer que seja sua pátria. E eu sou brasileira. Verdade. Bom, além do MASP, quais foram os outros projetos aqui em São Paulo? O Sesc Pompeia, que é icônico, inclusive porque foi a transformação de uma fábrica que ela respeitou o que tinha sido anteriormente, ela não criou do zero, com toda a dinâmica da frequência da fábrica. Depois o Teatro Oficina, que é muito interessante, porque ela mergulhou nas ideias do Zé Celso, desse teatro espontâneo, em que as pessoas podem se manifestar abertamente, tinha muito a ver com a cabeça dela. E na Bahia nós tivemos agora uma visita recente até para rever as obras dela, e é inacreditável a visão, porque não só o próprio Solar do Inhão, que ela criou para ser um museu de arte popular brasileira, como a Ladeira da Misericórdia, que é uma ladeira que ela tem, o sonho dela era fazer pequenos locais onde se vendessem objetos da arte popular brasileira, o Teatro Castro Alves, e inclusive a Casa da Cultura Afro, que é muito interessante, que inclusive é toda uma cópia da forma de vida das comunidades africanas e que ela adaptou. E o que a gente pode falar sobre a contribuição do Pietro Maria Bardi aqui para São Paulo e para o Brasil também? Para o Brasil, mas eu acho que acima de tudo para São Paulo, para a América Latina também, porque o Pietro Maria Bardi, ao chegar no Brasil e com todo o seu conhecimento e com toda, inclusive, a sua sensibilidade, ele também se debruçou dentro da nossa realidade. E ao construir esse museu, não há dúvida que ele teve uma oportunidade imensa, mas o museu é fruto do conhecimento dele, porque essas obras todas que hoje lá estão foram apontadas para serem compradas e para serem trazidas para cá por causa do conhecimento do professor. E outra coisa que eu acho fascinante na personalidade dele é justamente essa visão de comunidade educativa, que a cultura se abre para tudo e para todos. O MASP, ao ser criado, não ficou simplesmente como um sacrário de obras de arte. Ele fez exposições as mais variadas do ponto de vista de temáticas, ele abriu para criação de ateliês, ele abriu para desfile de moda, ele teve realmente uma abertura, ele mostrou para todos nós e para São Paulo naquele instante a importância de uma instituição cultural, não só focada em obras de arte que devem ser elitistas ou não, mas que a cultura nasce para o povo, que a cultura nasce para ensinar, que a cultura existe para que todos usufruam. E isso o professor Bardi realmente foi uma pessoa muito, muito icônica. E ele abriu em São Paulo também o primeiro curso de museologia, do qual eu me senti muito honrada, eu fui aluna dele nesse primeiro curso de museologia, eu sou museóloga, que era uma atividade que não existia. As pessoas trabalhavam nos museus sem um conhecimento técnico, sem um conhecimento científico, e ele abriu as portas do MASP em convênio com uma universidade, criou esse curso em que as pessoas tinham um contato direto do que era um museu. Não era uma coisa intelectual, uma coisa distante. E ele foi além de ter essa personalidade muito presente, ele, acima de tudo, era uma pessoa que, assim como Lina, eles punham a mão na massa, entendeu? O professor Bardi era aquela pessoa que catava a lata de lixo na porta do museu e assistia isso, entendeu? Até acompanhar, pendurar um quadro que veio da maior importância. Depois do intervalo, continuamos a nossa visita pelo Instituto Bardi Casa de Vidro. Não saia daí, o Cidade Viva volta já já. Estamos de volta com Cidade Viva, hoje visitando o Instituto Bardi Casa de Vidro, antiga residência do casal Lina Bobardi e Pietro Maria Bardi.
Sobre a casa, Sônia, fala para mim quais são as principais características dela, né? A arquitetura é modernista, mas quais são os outros traços, Outra outros casa pontos? muito interessante, é a primeira vez que a casa chama-se Casa de Vidro. Como eu já falei desse conceito do dentro e do fora de dentro, que você participa da natureza. Outra coisa, eu acho que para acompanhar essa dinâmica, inclusive esse conceito, ela usou esse vidrotil, que é alguma coisa que nunca tinha sido usado desta forma. O vidrotil era uma coisa que na década de 50 começava no Brasil para revestimentos de algumas paredes de edifícios. Vocês vão ver na cozinha, inclusive, algumas coisas muito, muito singulares. Ela tem um incinerador de lixo, que ninguém na época fazia. Máquinas, inclusive da década de 50, que ela fez questão de trazer e usar. Então, tem essas características muito arrojadas para a época, entendeu? E o próprio conceito da casa, vidro, sabe? Chão de vidro, são coisas que praticamente não existiam. Lá fora, vocês vão ver, tem forno. Depois que ela foi para o Nordeste, que ela se encantou com a nossa cultura, ela faz o pão no forno de barro, a pizza num outro forno. Vocês vão ver bilhas de água que ela viu no Nordeste, que ela passou a adotar, características, inclusive, muito curiosas de uma casa modernista, praticamente, com essa ideia de pureza, etc., com elementos de outras culturas. A meu ver, a Lina era uma pessoa multicultural, e essa multiculturalidade está presente nessa casa, através das peças e através da forma de vida que eles tinham. Outra coisa que é muito importante e que vocês podem notar é esse jardim inteiro plantado por ela. Ela plantou com espécies brasileiras, uma a uma, e que hoje é essa grande mata. Então, nós temos jaca, abacate, enfim, coisas que ela se encantou e que aqui estão. Então, acho que essas características são muito importantes. Bom, a gente está na sala, né? E a gente vê que a casa está completamente decorada. O Instituto, ele manteve a decoração? Não manteve. Não manteve, porque algumas peças foram retiradas e vendidas justamente para poderem mandar os recursos para as filhas do Parte. E outra coisa, a casa era de 2 intelectuais europeus, então eram livros, revistas, eles viviam permeados, entendeu? Do cotidiano, do dia a dia, não existia essa preocupação da casa estar arrumadinha, com a estética X. A casa era a vida, era uma casa intensamente vivida e viva. Então, na medida que você tem um instituto, existe visitação, em que as pessoas vêm e pesquisar. Nós fazemos exposições, inclusive quando são feitas exposições, a gente retira mais coisas ainda. Então, a casa teve que ser adaptada para este uso coerente com a missão do Instituto. Mas esse ar, esse feeling, esse entorno da casa continua. Você sente, apesar de terem poucas peças, que tem coisas curiosas. Você vê o tigre do Esso, se remete ao quê? Àquela curiosidade que ela achava nessas peças kits que ela encontrava pelo Brasil, que ela achava fabulosa, porque tinham sido criadas pelo povo. Então, são características da vida deles, da presença deles, da cultura deles, mas não longe de ser a casa como eles habitavam. A casa é aberta para visitação, exposições, oficinas. Quais são as outras atividades oferecidas pelo Instituto? Tem as atividades educativas, que justamente vêm esses grupos e trabalham a obra da Lina através de algumas temáticas propostas. E de quando em vez, nós também cedemos a casa para alguns eventos, para coquetéis, lançamentos de livros, lançamento de revistas culturais, enfim. Também esse uso nós temos, porque é uma forma de nós angariarmos recursos também para manter a casa. Bom, você falou da sala, da cozinha, o quarto do casal. O quarto do casal. Hoje o quarto do casal é o quarto da Lina, porque depois o professor Bade passou a usar um outro quarto. O quarto hoje nós estamos com dificuldade de espaço e hoje a reserva técnica climatizada para a guarda de todos esses documentos que eu te falei. Então, o quarto que está montado e que pode ser visitado é o closet da Lina, em cujos armários ainda tem uma série de objetos importantes para nós, uma coleção, por exemplo, de tecidos muito importante, uma coleção de arte popular que estão lá. E o quarto como ela deixou. Você vai ver uma cama, os criados mudos desenhados por ela, e que é muito interessante porque tem um choque cultural, porque lá em cima tem um quadro italiano, uma cruz lindíssima, tem alguns móveis italianos, ainda tem os baús que eles trouxeram em 46, quando mudaram, permanecem lá.
O banheiro dela, que é muito lindo, que é todo de vidrotil, de 2 cores diferentes. Depois estão fechadas as reservas técnicas, que eram os outros quartos, e um banheiro que era o último banheiro do professor. E a parte lá dos quartos de trás, que eram os quartos funcionários, que hoje nós usamos para escritórios nossos, porque nós não temos muito espaço. E como o Instituto hoje ele se mantém? O Instituto hoje se mantém através de reedições, por exemplo. Essa cadeira é uma cadeira original da Lina, e nós temos direito autorais de toda a obra dela. E essa é uma reeditada, então é a venda. Empréstimos de obras, como eu te falei, nós estamos agora com uma exposição na França, emprestamos obras. Isso tem um preço normal, que é oficial de tudo quanto é museu, para fotografia, para obras, etc. Agora nós temos ingressos, 20 e 10 para crianças, meio e 20 para adultos. Então tem essa parte de entradas, entendeu? E quando a gente faz evento, nós alugamos o espaço para poder sobreviver. E os projetos culturais que nós apresentamos, a gente procura patrocínio para fazer as exposições, essas coisas. Tem Lei Rouanet, a gente vai atrás de patrocinadores para fazer as grandes exposições. O nosso orçamento é altamente apertado, não podemos fazer grandes saltos, então as atividades extra têm que ser sempre com incentivos ou patrocinadas. De todo o acervo, qual a obra seria a mais importante, a mais valiosa, não no sentido financeiro, mas também que vocês têm um carinho a mais, né, por ter tido um valor emocional também para o casal? Uma obra que eu adoro, e que não é nem questão do valor, como você coloca, mas que para mim reflete, por exemplo, a Lina totalmente, é a cadeira de estrada. Você vai ver lá. É uma cadeira feita de lenho, e que para mim traduz exatamente o que foi a Lina. Ela estava no Nordeste, e numa estrada, e viu um grupo de pessoas sentada de cócoras esperando a jardineira, o ônibus. E ela disse: escuta, com essa mata em volta de vocês, não é possível. Sacou de um facão que lhe emprestaram e construiu uma cadeira naquele momento, que é a cadeira de estrada, que hoje, inclusive, é solicitada por todos os museus lá fora. Vocês podem sentar, está lá embaixo. Que nós, inclusive, estamos até fazendo uma reprodução com os galinhos aqui do nosso jardim, que para mim traduz muito toda a forma de pensar da Lina. Ela fez um designer momentâneo, com sua capacidade de visualizar formas, porque ela tinha isso lindamente na arquitetura e no que ela fez, ao mesmo tempo com um conceito de funcionalidade, porque ela deu uma função, e em terceiro, também uma preocupação social, que todo aquele grupo de pessoas sentasse melhor, adequadamente, ao esperar uma jardineira que vinha buscá-lo nas estradas poeirentes do Nordeste. Então essa peça me comove, eu adoro ela. Essa genialidade é própria dela. E eu acho que o que ela teve também, a meu ver, de grande genialidade, é que ela conseguiu fazer uma fusão dos conhecimentos técnicos, da arquitetura que ela aprendeu, dos estudos, e com esse país que ela caiu, que não tinha absolutamente nada dessa cultura tão louvada e esse conhecimento tão profundo. Ela soube fazer a fusão das duas coisas. E eu acho que o grande mérito e a grande riqueza das pessoas é quando você soma. Ela não teve uma atitude de chegar aqui e se colocar de uma forma superior. Ela, com o seu conhecimento e com aquilo que ela encontrou, ela fez uma amálgama e virou essa personalidade encantável que é ela. O Instituto Bar de Casa de Vidro faz 2 tipos de atendimento ao público. Um é a visita guiada do programa educativo, que tem duração de 1h30 e necessita prévio agendamento através do e-mail educativo@institutobarde.com.br. As visitas espontâneas sem agendamento também são realizadas. Os horários e outras informações estão no site institutobarde.com.br. E o Cidade Viva está chegando ao fim. Gostou do nosso passeio pelo Instituto Bar de Casa de Vidro? Eu lembro que você pode sugerir um outro lugar de São Paulo para a gente visitar. Escreva para o tv@câmara.sp.gov.br e diga que lugar é esse. Até a próxima. Tchau, tchau.